Fala, nação corintiana, tudo jóia? A gente novamente volta no canal, trazendo para vocês um giro de notícia do Timão. E vamos iniciar falando dessa vitória extraordinária do Timão, de virada onde sobre o Criciúma por 4-2. Timão que estava perdendo o primeiro tempo de 2-0 e no segundo tempo o técnico Ramon Dias detectou os problemas no Corinthians, conseguiu fazer as substituições de forma correta, coisa que muitas vezes ele faz errada, e dessa vez ele acertou. E por isso o Corinthians virou o jogo e está um passo aí da pré-libertadora. Terça-feira tem o Bahia em casa da Neoquímica Arena. O Corinthians tem toda a chance de vencer e vai vencer o Bahia porque vai jogar sério. O Corinthians tá jogando para salvar esse ano aí a classificação na pré-libertadores e de forma automática e também para a Copa do Brasil. E eu tô trazendo um cortezinho do vídeo do Chico Garcia analisando a partida. Chico ficou muito empolgado. Eu sei que ele é gremista, mas ele é um torcedor corintiano profissional e analisa com muita capacidade técnica. Então, bora juntos conferir o vídeo do Chico? Vamos falar de Criciúma 2, Corinthians 4. Gente, o primeiro tempo foi muito, assim, não é que foi muito abaixo, mas não era o Corinthians que vinha sendo nos últimos jogos. Se a gente analisar a diferença técnica entre Corinthians e Criciúma, existe um motivo pelo qual o Criciúma está na parte de baixo da tabela e existe um motivo pelo qual o Corinthians não está mais. O Corinthians reagiu no campeonato não por um alinhamento estelar, porque o time é bom, porque a janela foi reforçada, porque o Ramon Dias soube o que fazer no Campeonato Brasileiro. Teve o problema nas Copas, a gente já falou amplamente disso, mas no Brasileiro o time encaixou. Encaixou e fazia muito tempo que eu não via o Corinthians jogar dessa maneira. Fazia muito tempo que o Corinthians não engatava 7 vitórias seguidas. É o único time desse campeonato a engatar 7 seguidas. Desde 2011, o Corinthians não engatava 7 vitórias seguidas. Então não é comum, não é normal, não é toda hora que acontece. E repito, não aconteceu por um acaso, por um alinhamento estelar, por sorte, não. Porque tem trabalho e tem qualidade. Quando você coloca qualidade, as coisas ficam mais fáceis. Por que o Botafogo é o campeão da Libertadores? Por quê? Um time que há 4 anos estava na Série B. Porque investiu, porque trouxe qualidade, porque gastou. E é isso que no futebol acaba correspondendo uma coisa, ligando uma coisa à outra. Qualidade, dinheiro, nem sempre, né? Você tem que ter capacidade também para contratar, mas normalmente, você contratando bons jogadores, você está mais próximo disso. A diferença técnica entre os dois times, voltando ao jogo, ela é oceânica. Mas o Criciúma estava com mais apetite, mais fome no começo do jogo. O Corinthians até teve chance. Teve uma bola maravilhosa do Ranieri para o Yuri Alberto, que perdeu um gol no começo do jogo. Depois teve uma do Garro pelo lado esquerdo, que de novo chegou na frente do goleiro e o Yuri não conseguiu fazer o gol. Depois teve uma jogada que vai para a direita, volta, centraliza, acho que é o Ranieri que pega meio mascada, mas de frente para o gol, o goleiro faz a defesa. Ou seja, o Corinthians até chegou. Mas o Criciúma começou a ocupar mais o campo ofensivo, começou a criar, o Corinthians começou a errar passe, saída de bola, começou a ser um pouco mais permissivo na marcação. E aí o Bolassi acabou fazendo 2 gols. E se você deixar o Bolassi com liberdade, ele teve muita liberdade para finalizar nos 2 lances. Né? O Garro acaba até se perdendo um pouco na marcação. Não é muito a dele, né? Dentro da área a bola sobra para o Bolassi, ele ameaça. Quando ele chuta, desvia no André Ramalho e mata o Hugo. No primeiro gol ele pega de primeiro um cruzamento que vem da direita. 2-0 o Criciúma no primeiro tempo. E aí parecia que o Corinthians não iria conseguir uma vitória, muito menos um empate, pela maneira como estava jogando. O Ramon Dias manteve o seu escopo de escalação com Bidu e Mateuzinho nas laterais, o André Ramalho e o Gustavo Henrique na zaga, o Ranieri abrindo o meio campo, gostei. Eu tenho gostado cada vez mais do Ranieri, mais até do que o Martínez. Eu sei que o Martínez fez um bom derby e talvez tenha sido o grande jogo dele nessa passagem pelo Corinthians, né? Ele que recém chegou. Mas o Ranieri, vejam só, né? Um time encaixado faz toda a diferença. O Ranieri oscilou muito na temporada, mas os bons momentos do Ranieri, eles foram interessantíssimos. Quando a gente viu o Ranieri começando a temporada, né? Depois ele acabou não conseguindo manter esse desempenho. Ele está me lembrando os bons momentos que ele teve ainda sob comando de Antônio Oliveira, abrindo o meio de campo. Na segunda função, aí, 2 jogadores, o Carrilho e o Bidon. O Bidon
hoje jogou muito mais do que o Carrilho, na minha opinião. Que menino especial esse garoto de 19 anos, ele é muito bom jogador. O Garro na ponta do losango, Memphis e Yuri Alberto. O Memphis também não estava no seu dia. E tá tudo bem. Quando a gente fala nessas 7 vitórias seguidas, o Memphis ele decidiu 5 ou 6 jogos, pelo menos. Nem sempre ele vai ser o cara do jogo, e olha como é importante você ter um elenco qualificado. Porque hoje, se você não tem o Memphis, daqui a pouco o Garro se destaca, o Yuri, o Romero entrando no segundo tempo, o Thales Magno, você tem opções. Então não precisa o Memphis decidir todo o jogo. Eu sei que ele custa mais caro, eu sei que se espera mais dele, mas ele tem muita qualidade para jogar, né? É só você ver ele tocando na bola, os arremates, tem um lance que ele foi até a linha de fundo, tem um lance que ele meio que perde a passada, toca para o Alex Santana. O Alex Santana, você trabalha também, já estava 2-2, né? Ele não consegue finalizar. Enfim, o Memphis é ótimo jogador. Hoje ele não esteve tão bem, tá tudo bem. O Carrilho também, como eu disse, não fez um grande jogo, mas aí você tem algumas valências, alguns jogadores que se destacaram e resultaram na virada do Corinthians. Vai para o segundo tempo, o que eu penso? Bom, vamos lá, Ramon, Emiliano, vamos dar aquela chacoalhada no vestiário para o Corinthians voltar para o jogo, porque os gols que o Corinthians perdeu foram por dispersão e o Criciúma acabou dominando a reta final do primeiro tempo, mostrando o porquê estava vencendo o jogo. Mas, repito, existe uma diferença de qualidade muito grande entre as duas equipes. Salve, salve nação corintiana, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informação do Coringão, e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho dessa virada extraordinária do Corinthians sobre o Criciúma por 4-2. Corinthians que não começou bem, poderia ter saído abalado de campo, mas no segundo tempo melhorou e conseguiu a vitória. O importante na reta do campeonato não é jogar bem, é vencer. Se puder unir as duas coisas, ficaria melhor. Mas se não conseguir jogar bem, precisa de vencer. Sinceramente, o primeiro tempo do Corinthians foi péssimo. Muitos jogadores perdidos em campo. O Corinthians não jogou nada e tomou os 2 gols merecidamente. O Corinthians virou aí para cima do Criciúma no segundo tempo e tem 7 jogos que o Timão não perde. São 7 vitórias consecutivas no campeonato. Isso não acontecia com o Corinthians desde 2011 no Campeonato Brasileiro. Olha quanto tempo tem que o Corinthians não conseguia uma vitória tão maestral como conseguiu ontem. Dentro do ano de 2024, Roberto alcançou com os 2 gols de ontem 29 gols. E o artilheiro do Brasil é Pedro do Flamengo, que tem 30 gols. Então o Roberto está a um gol de empatar com o Pedro do Flamengo, que não joga mais na temporada 2024, porque está machucado, lesionado, não pode jogar, só volta em 2025. E o Roberto ainda tem 2 jogos para fazer, que é a reta final do Brasileirão. Vai enfrentar o Bahia terça-feira, e dependendo da combinação de resultado, o Corinthians pode sair de campo terça-feira já com a vaga na pré-Libertadores. Depende muito do que o Cruzeiro vai fazer hoje. Se o Cruzeiro perdeu o jogo hoje e o Corinthians venceu o Bahia terça-feira, o Corinthians já está na pré-Libertadores para 2025. Então, o técnico Ramon Dias, ele entendeu as dificuldades do Corinthians no primeiro tempo, acabou mexendo, fez belíssimas substituições, porque Memphis Depay não estava bem, e o Roberto não estava bem no primeiro tempo. No segundo tempo que ele desmanchou, né? Qualquer dúvida, toca no Roberto, o que ele faz. E ele acabou mexendo no time, colocou Thales Magno e Romero. Deu um gás pro time, deu velocidade pro time. O time abriu e teve a opção. Romero estava na cara do gol, ele preferiu servir o companheiro e o Roberto para fazer o 3º gol do Corinthians. Uma virada no segundo tempo espetacular. E aos 49 minutos, o Roberto decretou a vitória do Corinthians, fazendo o 4º gol do Timão. E para mim, após o Corinthians deixar as Copas, houve um entendimento do técnico Ramon Dias, de saber que não estava bem o que ele estava fazendo. Tanto ele como sua comissão técnica, o seu filho Emiliano Dias, e começou a fazer um Corinthians diferente. O Corinthians teve uma arrancada espetacular nessa reta final de Brasileirão,
de quase rebaixado, que passou quase 30 rodadas no Brasileirão na zona de rebaixamento, para uma pré-Libertadores. Se o objetivo da diretoria do Corinthians, ao contratar o técnico Ramon Dias, era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, conseguiu. E Ramon Dias está dando um passo a mais. Vai levar o Corinthians, é só continuar do mesmo jeito, levando a sério, vai levar o Corinthians para a pré-Libertadores. Então o que o Corinthians almejava, o técnico Ramon Dias tá dando e tá passando, até um pouco mais. Por isso que ele tá ganhando força no Corinthians. Mesmo com muita manifestação contrária, desculpa, mesmo com muita manifestação contrária de várias pessoas do Corinthians, às vezes algum torcedor, Fabinho Soldado sempre bancou o técnico Ramon Dias. Não sei se é uma estratégia profissional ou se realmente ele gosta mesmo do técnico Ramon Dias. Mas ele bancou sempre. E com esse crescimento do Corinthians, Ramon Dias, acredito eu, que ele vai permanecer no Corinthians ano que vem. E sobretudo, chegaram algumas peças muito importantes no Corinthians. Por exemplo, Memphis Depay, após chegar ao Corinthians, o Corinthians cresceu. Não cresceu apenas o ataque, cresceu o time por igual. A capacidade técnica do jogador melhoraram. E por isso o Corinthians está alcançando esse passe enorme que ninguém acreditava. Todo mundo falava, o Corinthians vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E o Corinthians não vai cair nada. Basta vencer o Bahia terça-feira, que o Timão está aí numa pré-Libertadores. A meio a tantos caos, o time dentro de campo está correspondência. Sobre lavagem de dinheiro, impeachment de Augusto Melo e comissão daqui, Romeu Tuma liderando para fazer a reunião, né, amanhã para um afastamento, um possível afastamento do Augusto Melo. Acredito eu que não vai conseguir, porque o Augusto Melo está fazendo um bom trabalho em 10 meses. Augusto Melo reestruturou o time, conseguiu pagar uma dívida de 30 milhões que o Corinthians tinha de 13º, de direito de mais jogador, que do Willian Monteiro Alves deixou, e Augusto está recuperando o time. Acho que essas pessoas que não estão no poder estão com inveja. Eu acho que é uma inveja do presidente Augusto Melo. E Augusto Melo falou em alto e em bom som: aqui no Corinthians não tem golpe. E a gente precisa respeitar a democracia. Augusto Melo foi eleito democraticamente. Augusto Melo foi eleito democraticamente. Então, como que você vai fazer um afastamento, votar o impeachment do presidente, sendo que a acusação que Augusto Melo está sofrendo, ela está sendo investigada pela Polícia Civil. E a Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito sobre vai de bad, lavagem de dinheiro e tudo mais. Se não concluiu, e cadê os elementos? Cadê as provas periciais? Cadê as provas cabais para afastar Augusto Melo? Para mim, essa reunião da manhã de segunda-feira é uma reunião vazia, não tem elementos necessários. E Augusto falou, se alguém que está aí quer vir ao poder, quer ser presidente do Corinthians, daqui a 2 anos se candidata, se for eleito vai ser presidente do Corinthians. Cara, tem que deixar. Augusto Melo recebeu diversos apoios de várias entidades. Inclusive, o jogador não gosta de entrar nisso, né? Porque hoje é um presidente, amanhã pode ser outro, né? Mas os jogadores do Corinthians, os líderes principalmente, tá engajado com o Augusto Melo, tá apoiando o Augusto Melo e falaram publicamente, aqui no Corinthians tá tudo certo, nós não temos R$1 de salário atrasado, então o jogador tá apoiando o Augusto Melo, a comissão técnica liderada pelo Emiliano Dias, filho de Ramon Dias, também tá apoiando o Augusto Melo, e a Gaviões da Fiel e as demais torcidas também tá abraçada com Augusto Melo, porque eles entendem que Augusto está fazendo um trabalho extraordinário. Corinthians, a meio a tantas coisas que acontecem, muita gente com inveja, muita gente querendo o mal do Corinthians, o Corinthians está crescendo, está galgando um passo maior ano que vem. A torcida criou uma vaquinha para pagar a Neoquímica Arena. Com certeza a torcida do Corinthians vai conseguir e vai entrar na história do planeta, a primeira torcida a comprar um estádio, a pagar um estádio e doar para o seu time de coração. Então, o Corinthians está no rumo certo. As pessoas precisam de querer o bem do Corinthians e não querer o mal do Corinthians, as pessoas que lá dentro estão. Mas o Timão está bem,
Recuperou no campeonato, agora está um passo da classificação, vai conseguir essa vaga para Libertadores, porque vai vencer o Bahia na Neoquímica Arena, vai estar lotada, vai estar pulsando, e sinceramente, a torcida do Corinthians ela é diferente, só sabe o que é Corinthians o corintiano, as demais pessoas não têm noção do que é Corinthians, os próprios jogadores que já jogaram no Corinthians, já saíram e falam, nunca joguei num time que tem uma torcida que durante os 90 minutos empurra o time sem vaiar, sem criticar. Após o jogo, aí sim você pode pegar no pé. Mas até então é só apoio. Isso é todo jogador que sai do Corinthians e fala que nunca viu uma torcida igual. E aí, fiel, o que vocês acharam dessa vitória do Timão ontem de virada por 4-2 em Santa Catarina sobre o Criciúma? Gostaram? Deixa aqui no canal um comentário, deixa o like. Se não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.